Zenão, o fundador do estoicismo, ouviu de um oráculo que para que ele atingisse a sabedoria, ele deveria conversar com os mortos. Mas por muito tempo ele não soube dizer o que era conversar com os mortos, até que ele entrou em uma biblioteca em Atenas e teve seu primeiro contato com livros de filosofia. Ele percebeu que era sobre isso que o oráculo falava, falar com os mortos, era ouvir deles através dos livros que essas pessoas tinham escrito. Isso faz sentido, porque John Wayne fala que a gente não aprende com nossas experiências, mas sim com a reflexão que nós temos sobre elas. Mas a nossa vida ela é muito curta e limitada para que a gente tenha todas as experiências possíveis para que a gente possa refletir sobre elas e adquirir o conhecimento necessário. Então, uma boa forma é que a gente adquira o conhecimento através das experiências de outras pessoas, através dos livros. E no vídeo de hoje eu vou trazer 3 livros para você começar no estoicismo e dar mais um passo com a sabedoria. Olá, meu nome é Brian Menezes, eu sou fisioterapeuta. Ao contrário do que a maioria dos profissionais da saúde falam na internet, esse canal é voltado para a filosofia, mais especificamente a filosofia estoica. Conheci o estoicismo no difícil ano de 2021. Desde então, uso estes ensinamentos como guia para minhas atitudes frente aos desafios da vida e da minha profissão. O primeiro livro é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que ele é escrito em forma de fábula, mais direcionado para o público infantil, mas ele traz, como o próprio autor diz, ensinamentos para todas as idades, porque ele fala de assuntos muito comuns em todas as épocas da vida, como amizade, como medo, como sonhos. O livro traz uma linguagem muito simples, mas também muito profunda, e basicamente é a conversa entre esses 4 personagens. E lá eles discutem sobre a vida, sobre a amizade, sobre os seus sonhos, como eles enxergam o mundo, sobre os seus medos. Muitas pessoas comparam ele ao Pequeno Príncipe, mas eu particularmente prefiro esse livro porque eu acho que ele tem uma linguagem mais acessível, ele também é mais filosófico. Então é um livro super curto, cheio de gravuras, que dá para você ler basicamente em 15 minutos. Para você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros. Sêneca fala que infeliz é aquele que sua felicidade depende de uma outra pessoa. A nossa felicidade deve ser baseada nos nossos próprios parâmetros e não nos parâmetros de outras pessoas. Isso é muito estoicismo. Por volta do ano 170, o imperador romano Marco Aurélio se sentou em um de seus aposentos para escrever no seu diário. Não se sabe ao certo em que local de fato foi isso, se foi na sua realeza, se foi em alguma barraca de campanha, durante alguma guerra contra os bárbaros, não se sabe se foi no Coliseu. O certo é que esse hábito Marco Aurélio levou até sua morte. Na época ele era o homem mais poderoso do planeta, ele governava praticamente 3/4 de tudo o que se conhecia na época, mas mesmo assim ele ainda entendia a necessidade de refletir e melhorar a cada dia. Obviamente ele não era obrigado a isso, na verdade ele não era obrigado a nada como imperador, mas como Marco Aurélio ele era um estudante de filosofia, especialmente a filosofia estoica, ele entendia que deveria refletir no intuito de melhorar constantemente. Ele entendia essa necessidade do esforço de melhorar dia a dia. Por isso ele escreveu no seu diário não para publicação, mas sim para sua autoedificação. Esse diário, por sorte, sobreviveu até os dias de hoje e deu origem à obra mais lida do estoicismo atualmente, que é As Meditações de Marco Aurélio. Considerando que é possível tu deixares esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. Esse é o conceito dentro do estoicismo chamado de memento mori. É praticamente o conceito que mais se vê dentro desse livro escrito por Marco Aurélio, mas também é visto em outros filósofos estoicos, como nos escritos de Sêneca e de Epiteto. Muitos podem achar que refletir sobre a morte é algo mórbido, mas na verdade o que o estoicismo nos ensina é que refletir que a nossa vida é finita é dar valor ao nosso tempo. Se a gente for ver, o tempo ele é na verdade o nosso bem mais precioso, porque uma vez desperdiçado a gente não pode ter ele de volta. Então por isso é importante refletir sobre a mortalidade, e nesse livro a gente vê muitas ações em relação a isso. Epiteto, um dos principais expoentes do estoicismo, afirma que uma das maiores tarefas da nossa vida é definir o que está sob nosso controle e o que não está sob nosso controle. A gente tem uma mania de acreditar que as coisas que acontecem com a gente são devido a fatores que estão fora do nosso controle.
o nosso chefe, é culpa dos planos de saúde, é culpa dos colegas de trabalho, é culpa da economia, etc. Mas todas essas coisas estão fora do nosso controle. Mas uma coisa que está bastante dentro do nosso controle e que pode atrapalhar em todas as fases da nossa vida é o nosso ego. É isso que mostra o livro de Ryan Holiday, particularmente um dos meus autores favoritos, O Ego é Seu Inimigo. E aqui o ego ele não é retratado naquele contexto freudiano, mas sim na crença da sua extrema importância. O autor fala que a nossa vida invariavelmente está em algum momento relacionado à aspiração, ao sucesso ou ao fracasso, e o ego ele é um elemento que pode atrapalhar em todas as fases da nossa vida. Quase sempre a nossa estrada para o sucesso passa por um lugar chamado fracasso. Muitas vezes o nosso ego é tão inflado que a gente não acredita na possibilidade de errar. E aí quando um revés vem, a gente toma aquele choque de realidade. Eu estava lendo esse livro quando eu tive uma decepção profissional muito grande. De certa forma, ele me ajudou a passar por esse momento difícil, porque ele me ensinou que eu, de alguma maneira, criei aquela situação porque eu acreditava que eu era bom demais naquilo que estava fazendo, e com ele também me ajudou a entender que esses percalços acontecem na nossa vida e que o ego muitas vezes pode só piorar a situação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ler esses livros. E eu espero que você goste da leitura. Espero também que eles mudem a sua vida, assim como eles mudaram a minha. Até mais!